Diz a palavra do Senhor. João 18, do 1 ao 14. Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Amém, meus irmãos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, perdoa qualquer pecado que houver em nossa alma neste momento, por Jesus, seu Filho, Senhor. Nós estamos aqui hoje à noite, nessa noite de domingo, dia do Senhor, para ouvir a sua voz, para conhecer mais da sua vontade, da sua palavra. Senhor, fale conosco, que o Espírito Santo venha nos iluminar e nos fazer entender este texto mais um pouco, Senhor, ao mesmo tempo que aplique a nosso coração, abrindo o nosso coração para recebermos com fé e com verdade. Senhor, faz isso. E glorificado seja o nome do Senhor em Cristo. Nós oramos e damos graça, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, hoje eu até deveria, assim, prosseguir a partir aí do versículo 15, porque nós já estudamos até o versículo 14. Mas eu quero, antes de continuar, se Deus quiser, semana que vem nós vamos fazer isso, vamos continuar, mas eu quero parar um pouquinho aqui e olhar novamente alguns fatos, alguns acontecimentos aqui desse trecho que nós já estudamos. Nós passamos aqui, eu acho, umas 3, 4 semanas já estudando esse trecho, que vai do primeiro verso ao verso 14. Eu quero olhar, porque eu preciso assim enfatizar um pouquinho mais duas coisas que estão aqui. Primeira coisa, a soberania de Deus, soberania de Cristo aqui, completa, total, controlando todos esses eventos, esses acontecimentos, e ao mesmo tempo, meus irmãos, as ações humanas. Nós temos aqui muitas ações, né? Jesus mesmo, homem que ele era, ele está agindo, também é uma ação humana, mas Jesus é Deus homem, então ele age em obediência completa à vontade do Pai. Mas nós temos aqui várias ações humanas também. Nós temos a ação de Judas, que leva os soldados até Cristo. Nós temos a ação dos próprios soldados que vão até Cristo, dos que os enviaram, que foram as autoridades judaicas, de Anás, de Caifás aqui, que aparecem também. E também nós temos a ação de Pedro, do próprio Pedro, que corta a orelha de Malco aqui. Então, são várias ações que nós temos aqui, meus irmãos. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos bem claramente no texto. O texto diz que o Senhor Jesus Cristo foi até aquele lugar,
que o Senhor Jesus sabia tudo o que ia acontecer. No versículo 4, por exemplo, diz que o Senhor Jesus se antecipou aos soldados, perguntando a eles, né, a quem buscais? Que o Senhor Jesus Cristo disse, quando eles disseram a Jesus Nazareno, sou eu, e que diante da palavra do Senhor Jesus, todos os soldados caíram por terra. Só uma palavra de Jesus, eles caíram por terra. Que o Senhor Jesus conteve a Pedro na sua assim, ação insensata de cortar a orelha de Malco, conteve a ele. E nós sabemos pelos outros evangelhos, inclusive, que Jesus curou a orelha de Malco. Que o Senhor Jesus voluntariamente se entregou para esses dois homens muito perversos aqui, Anás e Caifás, que nós já estudamos aqui um pouco sobre a personalidade deles, o que eles queriam fazer com Jesus. Enfim, meus irmãos, o que nós percebemos aqui? Ao mesmo tempo que nós temos as ações livres, voluntárias de homens, e de homens agindo assim, de acordo com a sua mente, com como eles raciocinavam, porque toda ação humana é assim, né? Você pensa, aí você age de acordo com a sua mente e decide o que você acha que é melhor naquele momento de acordo com a sua mente. E nós sabemos que essas ações aqui, praticamente todas essas pessoas eram pecaminosas. Então, apesar das ações livres, voluntárias, pecaminosas dessas pessoas aqui, mas Jesus aparece aqui no controle de tudo que está acontecendo. O controle de Nosso Senhor aqui é muito claro, é muito evidente. Então nós temos duas coisas: o controle de Cristo e as ações humanas livres, ações pecaminosas. Então essas duas coisas são verdade. Então Cristo está controlando tudo e os homens estão agindo de acordo com o seu pensamento, as suas ideias, e essas ações aqui são pecaminosas. Mas outra coisa aqui, que nós não podemos perder nunca o alvo, nós estamos estudando a última parte do Evangelho de João, que vai do capítulo 18 até o 21, e aqui, nessa última parte, João ele chega no ápice do livro, né? Eu já disse isso para vocês. Ele está apresentando para nós a última obra de Cristo, que é se entregar. Ele veio morrer. Ele passou 3 anos aqui pregando, ensinando, treinando os seus discípulos, mas ele veio para morrer. E não teria sentido se ele voltasse ao Pai sem cumprir esse seu propósito principal. Ele tinha que morrer. E ele tinha que morrer para a nossa salvação, para a salvação do seu povo, para a salvação, meus irmãos, desses discípulos, de todos os crentes. E ele, então, estava aqui com este objetivo. Ou seja, toda a ação soberana de Jesus tinha esse alvo. Ele estava indo para a cruz. Na verdade, desde que nasceu, né? Ele veio para isso. Ele nasceu com um bebezinho, cresceu, se desenvolveu e tudo, se tornou um homem. Aí se apresentou em Israel, foi batizado por João, foi cheio do Espírito Santo lá depois do batismo. O Espírito Santo veio sobre ele em forma de pomba. Aí ele foi tentado no deserto por Satanás. E depois de vencer a tentação, começou o seu ministério público. E todo o tempo ele tinha o seu objetivo. Ele sabia que ele tinha que ir para a cruz, ele sabia que ele tinha que morrer. Ele mesmo falou aos discípulos: olha, eu estou indo para Jerusalém, e lá eles vão matar o Filho do Homem, e depois ele vai ressuscitar. Ele sabia de tudo isso, ele estava cumprindo esse propósito na sua vida, no seu ministério, meus irmãos. Mas, por outro lado, ele estava fazendo isso não simplesmente para ser um mártir, né? Mas, como eu já disse, para morrer, para salvar. Lá no capítulo 13, meus irmãos, nos primeiros versículos, eu sempre volto a esse trecho. A Bíblia diz assim, né? No capítulo 13, no primeiro versículo, quando diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, e esta hora que algumas vezes nós vamos ler no Evangelho de João, essa hora é a hora do sacrifício, é a hora do holocausto, da entrega do Cordeiro de Deus para morrer por nossos pecados, né? Então, ele, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então ele ia se sacrificar por amor, ele ia amar os seus até o fim, até o extremo, até a morte, até a cruz. E ele estava fazendo exatamente isso. Então, aqui é uma história de amor. Aqui é uma história em que ele está se entregando
e controlando tudo isso aqui, porque é a vontade do Pai. O Pai o enviou, lembra que ele diz João 3,16, né? Deus amou o mundo que deu o seu Filho. E ele todo tempo diz, olha, eu estou aqui vindo para fazer a vontade do Pai. E ele vai para a cruz por amor dos eleitos do Pai, que o Pai lhe deu. Ele orou lá no João 17, os que me deste, não perdi nenhum, assim por diante. Então ele vai até a cruz por amor, irmãos. É uma história de amor, é uma história do amor de Deus para a salvação de pecadores e que para a glória de Deus, né? E aqui, irmãos, o que fica bem claro é o Senhor Jesus Cristo guardando os discípulos. Nesses 14 versículos aqui, Jesus Cristo está protegendo os discípulos. Jesus, ele conduz todas as coisas, e quando os soldados chegam, Jesus diz, olha, deixem estes ir embora. E o Senhor Jesus Cristo também contém ali o Pedro, cheio de insensatez. Jesus está cuidando dos discípulos, Jesus está operando para que eles não tenham prejuízos espirituais. O Senhor Jesus está cuidando deles. Então o que nós observamos aqui? É o Senhor soberanamente, eu falei já, né? Ele é soberano, existem ações humanas, mas essa soberania dele está operando para a salvação, para o seu sacrifício na cruz e para a bênção, o bem eterno dessas pessoas aqui que ele ama. Isso inclui a todos nós, irmãos, inclui a toda a igreja do Senhor, mas ao mesmo tempo nós temos aqui Judas, nós temos aqui os soldados, nós temos aqui Anás e Caifás. E aí quando falamos dessas pessoas, é diferente. Essas pessoas, Jesus não as protege. Jesus não opera para a salvação delas, né? Ao contrário, essas pessoas aqui, elas aparecem no texto como pessoas que estão agindo para a sua destruição, como acontece no próprio caso de Judas, que nós sabemos que acabou por se suicidar, que traiu Jesus e morreu, e acabou com a própria vida, perdeu a sua alma. Então nós temos aqui, meus irmãos, essas verdades que acontecem de fato em relação não só a essas pessoas, mas a toda a humanidade. Então esse texto ele é muito rico, irmãos. Todos esses capítulos aqui, nós vamos estudando, se Deus quiser, vamos aprendendo muito com eles, mas esses 14 versículos, eles são muito interessantes nesses aspectos aqui. Os outros também, mas esses 14 nós temos observado já. E o que eu quero fazer com vocês hoje é olhar essas verdades que eu já apresentei aqui na introdução, nas ações de Jesus e nas ações dessas pessoas aqui, desses 14 versículos, irmãos. Então nós vamos olhar primeiro a relação do Senhor Jesus Cristo aqui com Judas, que estão nos dois primeiros versículos, versículo 1 e 2. Depois nós vamos olhar a relação de Cristo com os soldados, que está do versículo 3 ao 8 e também o versículo 12. Em terceiro lugar, nós vamos olhar a relação de Cristo com Pedro, né? Que está no versos 10 e 11. E por último, nós vamos olhar a relação de Cristo com Anás e Caifás, que aparece aqui nos versos 13 e 14. Então esse vai ser o nosso caminho nessa nossa exposição de hoje, meus irmãos, observando o que eu já falei para vocês aqui na introdução. Vamos olhar então, em cada momento desse, nós temos a soberania de Jesus, Jesus Cristo operando, Jesus Cristo atuando, mas os homens tomando decisões também e fazendo coisas livremente, né? Vamos olhar aqui o versículo 1. Observe, nunca esqueçam isso. Jesus está agindo por amor, na vontade do Pai, para a salvação dos seus eleitos, e as outras pessoas também estão agindo, né? Mas ele é soberano e ele está controlando tudo. Inclusive, ele tem o controle das ações de todas as pessoas aqui da história. Mas vamos lá. O versículo 1 diz assim: tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. Eu disse 1 e 2, mas incluí o 3 também. Vamos ler o 3. Diz assim: tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus,
veio para ali com lanternas e tochas e armas. Então nós temos aqui, meus irmãos, vocês percebam a ação de Cristo e a ação de Judas. Eu sempre chamo a atenção dos irmãos para os verbos, né? Porque os verbos são importantes para nós compreendermos essas ações aqui das pessoas. Tendo Jesus dito isso, Jesus acabou de falar, Jesus acabou de fazer o último discurso, de orar, ele sai com os discípulos, eu expliquei para vocês, ele sai dali do local do último discurso, da última oração, ele atravessa o ribeiro de Cedron, ele vai para esse jardim, que é o jardim do Getsêmani, um lugar que sempre ele se encontrava com seus discípulos, ele entra ali com seus discípulos, e João, o evangelista, ele enfatiza que Judas, que o traía, conhecia aquele lugar. Isso aqui João está dizendo porque ele quer nos fazer entender que Jesus vai para aquele lugar para se entregar, meus irmãos. Ele sabia que Judas sabia. Então Jesus sempre estava ali com seus discípulos e naquela última semana, possivelmente ele se reuniu algumas vezes naquele jardim com seus discípulos e o Judas sabia também. Então Jesus vai para lá, sabendo que Judas sabe, é um ponto de encontro dos discípulos, sabendo mais que isso, como Deus que ele é, que Judas iria para lá, então ele faz aquilo, irmãos, de forma, é muito importante nós percebermos sempre isso no texto, de forma soberana, ele vai para se entregar. Ele não faz nada, Jesus aqui não está fazendo nada forçado por algum homem ou por algum poder humano, de forma nenhuma. Jesus vai para lá se entregar voluntariamente naquele jardim. Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, que Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. O que ele faz também? Judas também age. Judas, recebendo da corte os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Então ele, antes disso, vocês sabem o que ele fez? Ele procura as autoridades, ele diz que ele quer, mostra a intenção deles, vende Jesus, né? Então, o que ele poderia ganhar? O que vocês vão me dar? E as autoridades oferecem para ele as moedas de prata, e ele então vende Jesus. E ele vai buscar as autoridades, traindo Jesus, traindo os apóstolos, os outros discípulos, mas principalmente traindo o próprio Jesus. E ele faz isso, ele conduz os soldados para aquele lugar ermo, lugar isolado, um lugar, inclusive, que eles iam poder prender Jesus sem alvoroçar o povo. E ele faz isso, irmãos, de forma traiçoeira, traindo, enganando o Senhor. Então aqui é uma traição, ele está traindo, e João faz questão de falar dele como traidor, né? Que o traía, então ele vai traindo. Mas ele vai traindo por quê? Por que Judas vendeu Jesus? Por que Judas traiu Jesus? Porque Judas, ele gostava de dinheiro, ele gostava da prata. A Bíblia mostra isso claramente nos evangelhos. Ele era avarento, ganancioso, ele nunca amou Jesus. Então o tempo todo ali ele nunca foi crente. Nunca ele creu no Senhor Jesus. Ele expulsou demônios, ele pregou, ele estava com os discípulos, ele viu os grandes milagres, ele participou de tudo aquilo, mas no coração de Judas o tempo todo, meus irmãos, o tempo todo o coração de Judas era um coração incrédulo e que amava a prata, não o Senhor Jesus. Então, é muito importante nós entendermos, eu disse para vocês assim, as ações humanas, elas são geradas na mente, a compreensão que as pessoas têm da vida e o que elas adoram, a quem elas servem, levam essas pessoas a agir como agem. Então, Judas, porque gostava mais de dinheiro do que de Cristo, traiu Jesus, entregou Jesus para ser crucificado. É isso. E vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo chamou Judas na oração de João 17? Vocês lembram que Judas era o quê? Filho do quê? Da perdição.
Judas iria se perder. Judas, João 13, não vou ler de novo, mas vocês lembram. O diabo tentou Judas. Depois de que Judas, ele ouviu o diabo, né? E o diabo tentou Judas com uma fraqueza dele, que era prata. Ele seguiu, ele foi ouvindo cada vez mais o diabo. E quando ele resistiu ao alerta de Jesus, lá na hora da ceia do Senhor, que Jesus estava instituindo a ceia, o diabo entrou nele. Então ele ficou possuído, ele ficou dominado pelo maligno, porque ele se entregou à sua própria concupiscência, amor ao dinheiro. E Judas estava então cego pela idolatria, pelas mentiras de Satanás, e ele não enxergava mais nada. Ele foi caindo, o fim dele seria a perdição. Deus não deu a Judas graça para que ele voltasse, para que ele se arrependesse. Não, ele foi, é como Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, Deus entregou Judas à concupiscência do seu próprio coração, e Judas foi até morrer, irmãos. Então, por causa de dinheiro, ele foi para o precipício, ele morreu, ele se destruiu. E aqui nós temos o versículo 4. Bom, no versículo 3 ainda diz que os principais sacerdotes e fariseus deram para Judas, foi com a autoridade deles, ou seja, o sinédrio, a autoridade maior dos judeus, também está aqui agindo, e eles entregaram aqueles homens oficiais, que era a polícia do templo, e a corte romana, que eram os soldados, era um destacamento romano. Então nós temos dois grupos aqui de soldados, já expliquei isso aqui para vocês, a polícia do templo e os soldados romanos, todos muito bem armados, era uma grande quantidade de soldados, e eles então foram conduzidos por Judas. Então nós temos aqui as autoridades que entregam para Judas estes homens, e nós temos então estes soldados que vão até Jesus. E estes soldados, irmãos, o Senhor Jesus Cristo também age com relação a eles. É interessante isso. Jesus age com relação a Judas, porque Jesus vai até onde Judas sabia que ele se reunia, e até onde ele sabia também que Judas iria, né? E com relação aos soldados, Jesus também age de forma soberana. No versículo 4 diz que, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse: a quem buscais? Então você tem aqui que os soldados são conduzidos por Judas. E Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, veja que Jesus tem um conhecimento, né, das coisas de Deus, e ele mesmo é Deus. E Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, se adianta: a quem buscais? Então o Senhor Jesus Cristo, ele não está fugindo dos soldados, como normalmente acontece, né? Quando a polícia vai atrás de alguém, geralmente as pessoas se escondem, e geralmente se trata de criminosos, né? Quando a polícia vai atrás, geralmente, né? Nem sempre, mas às vezes é inocente, mas eu acredito a maioria das vezes, são criminosos, e os criminosos fogem, porque não querem ser presos. Mas não foi isso que aconteceu. Primeiro, Jesus não era um criminoso, Jesus era aquele santo que estava se entregando para morrer na cruz pelos nossos pecados, e o Senhor Jesus Cristo, ele se antecipa, ele pergunta para os soldados: a quem vocês estão buscando? E quando ele faz isso tanto para se entregar, como para proteger os discípulos. Não é isso que o texto vai dizer mais adiante. Porém, meus irmãos, nós temos aqui que os discípulos dizem, versículo 5, a Jesus Nazareno. E aí Jesus diz: sou eu. E quando ele diz sou eu, o que acontece? Versículo 6, eles recuam e caem. Aquela palavra de Jesus é a palavra de Deus, do Deus encarnado, do eu sou, lá do Antigo Testamento. Eu sou, quando Deus, ele se revela como Yahvé, né?
aquele que eu sou o que sou, eu sou o Deus verdadeiro, se revela a Moisés, lá no Êxodo, vocês conhecem a história. E ali, irmão, Jesus está dizendo, eu sou eu. Ele é Deus. E diante da potência de uma palavra de Jesus, todos aqueles soldados, irmãos, treinados, fortes, muito bem armados, porque o texto diz no versículo 3, que eles foram ali com lanternas, com tochas, com armas, mas todos eles caem assim por terra, são jogados no chão. Então, duas coisas aqui nós temos. A antecipação de Jesus e que Jesus, assim, derruba aquele exército inteiro, só com uma palavra. Meus irmãos, não precisa dizer mais nada, por quê? Porque isso mostra quem estava com poder ali não eram os soldados, era Jesus. Jesus é Deus, Jesus é Deus homem, e Jesus está se entregando àqueles homens. Não são aqueles homens que estão capturando Jesus. Jesus, com essa palavra e com isso que aconteceu depois da sua palavra, que eles caem, Jesus os derruba. Jesus está dizendo exatamente isso, que ele é Deus homem e que ele está derrubando aqueles homens. Então, para mostrar isso, que ele não está sendo capturado, mas ele está se entregando. Aqui, quando Jesus vai para o jardim, quando Jesus se antecipa e pergunta quem vocês buscam, quando Jesus derruba os discípulos, aqui está evidente que Jesus está se entregando e que ele é absolutamente soberano sobre todos esses acontecimentos aqui, meus irmãos. Pois bem, eles se levantam, não é? Podemos entender assim. E Jesus torna a perguntar a eles no versículo 7, a quem buscais? E eles então repetem, a Jesus Nazareno. E aí Jesus diz, no versículo 8, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixais ir estes. Aí João explica, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste, nenhum deles perdi. O Senhor Jesus está dizendo aqui, olha, sou eu. Já disse para vocês, deixem estes irem. Ou seja, não prendam a eles. Veja a ação de Jesus, não é? Nós temos visto aqui as ações de Jesus. Jesus faz o discurso, atravessa o ribeiro, vai para o jardim, depois se antecipa, pergunta para os soldados quem ele estava procurando. Os soldados caem, ele pergunta de novo, e aí ele diz, deixem estes ir embora. E João explica, tudo aquilo ali Jesus estava fazendo, estava operando soberanamente, meus irmãos, porque ele estava dizendo, estava operando por amor. Eu queria que vocês não esquecessem isso. Aqui é uma história de amor. E tudo que Jesus está fazendo, está lá no capítulo 13, ele está fazendo por amor, amando os seus, amando o Pai, para a glória do Pai, e nesse amor ao Pai, amando os seus, porque esta era a vontade do Pai. O Pai tinha amado aquelas pessoas. Então Jesus diz, deixem estes irem. Jesus protege o corpo deles. Jesus os livra da prisão. Já expliquei isso aqui para vocês. Porque aquilo que Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Tudo coopera conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o bem físico que Jesus opera aqui, guardando, livrando os discípulos de serem presos naquele momento, era para o benefício espiritual deles, irmãos. De forma que, esse é um fato que nós podemos tirar daqui, que se eles tivessem sido presos naquele momento, aquilo não seria bom para eles. Eles não estavam preparados para essa aflição ainda. Não estavam preparados. Nós lemos hoje, no capítulo 12, que o irmão Caleb leu para nós, que Pedro foi o quê? Preso. Depois Pedro foi preso. Depois os apóstolos foram presos. E não só presos, eles morreram.
tiveram que ir para o sacrifício, mataram a eles, perseguiram. Mas nesse momento eles não estavam ainda maduros para uma prisão. Então Jesus os livrou. Porque tinha um ditado antigo, né? Você lembra aqui? Deus dá o frio, acho que é isso, conforme a roupa. Não é isso? Um ditado muito, muito bom, muito certo. Porque, colocando para as situações que nós passamos, Deus permite aquilo que nós podemos suportar. E Ele mesmo nos dá capacidade para suportar. Não é que essa força para suportar venha de nós, não é isso. Mas nós vamos amadurecendo. E o amadurecimento vem dele mesmo. Ele está operando a sua graça. E essas aflições que Ele permite é para o nosso bem. Mas Ele não vai enviar uma aflição que nós ainda não podemos suportar. E o texto está dizendo aqui que o Senhor Jesus, Ele está protegendo os seus para não perder nenhum. João está dizendo isso, ele está cumprindo o seu propósito, ele está aqui dizendo no versículo 9, para que se cumprisse a palavra que tinha dito lá dele, dos que me deste, nenhum deles perdi. Então o Senhor Jesus, ele está agindo aqui, irmãos, para que os discípulos não se percam. Ele sabia que eles não estavam prontos ainda para uma prisão. Vocês imaginem, Jesus tinha sido preso, eles estavam muito tristes, muito assim, perplexos, eles não sabiam direito o que estava acontecendo. Tanto que Pedro vai tomar uma ação agora enlouquecida, né? Sensata. E se eles tivessem sido presos, irmãos, um Pedro que corta a orelha de Malco não é um Pedro preparado para a prisão ainda. Um Pedro que mais adiante vai negar Jesus 3 vezes, ainda não está pronto para a prisão. Vocês concordam comigo? Pois é isso. Jesus sabia que eles ainda não estavam preparados para aquela aflição, para aquela tribulação. Então, Jesus os preserva, Jesus os guarda. Mas eu queria chamar a atenção aqui dos soldados, porque eu disse para vocês, né? Judas, ele agiu pela ganância e ele seguiu Satanás, o diabo entrou nele e ele morreu. E os soldados? Os soldados, eles estão cumprindo ordens. Os soldados, eles são homens que obedecem ordens. Eles são derribados, são jogados por terra. Eles se levantam e prendem Jesus. É isso que diz o versículo 12. Vamos ler aqui? Então, a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. A corte é o destacamento romano. O tribuno é o capitão ou chefe desse destacamento. E os servos dos judeus é a polícia do templo. Então esses homens, depois de terem caído, depois de Pedro cortou a orelha de Malco e Jesus curou, né? O outro evangelho nos diz isso. Depois de eles terem visto essas coisas e passado por isso, eles prendem Jesus porque eles estão agindo, obedecendo ordens. E eles estão obedecendo os homens. E eles não têm nenhuma compreensão de quem é Jesus. E mesmo diante dessa revelação da divindade de Jesus, do poder de Jesus, em ter derribado eles, em ter curado o mal. E do amor de Jesus ali expresso nisso tudo. Eles estão endurecidos. Eles estão agindo friamente, como soldados. E eles não se dobram, não se quebrantam. A mente deles é a mente de um soldado romano ou da polícia do templo, que não reflete, não medita nas verdades espirituais. Aqui nós temos, meus irmãos, ações pecaminosas de acordo com a mente e com o coração pecaminoso. Vocês estão entendendo? Judas, os soldados. Mas aí vamos para Pedro. E Pedro, sim, e antes de passar para Pedro, lembrando sempre, Jesus se entrega para os soldados. Porque quando a corte, o tribuno e os servos prendem Jesus e o amarram, é Jesus se entregando.
Então Jesus está soberano aqui. Nunca pensemos que aqui Jesus é um fraquinho sendo preso pelos fortões, poderosos soldados romanos, polícia do tempo. Não é esse o caso, porque Jesus tinha derrubado eles. Aqui é Jesus se entregando. Então, soberanamente, ele se entrega por amor, porque ele tinha que morrer, porque ele tinha que ir para a cruz, porque ele tinha que nos salvar. Mas aí vamos para Pedro, irmãos. E Pedro, no versículo 10, quando ele vê Jesus sendo preso, sendo ali diante dos soldados, e ele sabe o que vai acontecer, ele então, na sua insensatez característica, porque Pedro era precipitado, falante, ele tinha dito assim: eu estou pronto para morrer pelo Senhor, jamais te negarei, lembra disso? E ele então, agindo ali na sua insensatez, ele diz assim: eu não vou aceitar isso, e puxa a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, que tinha por nome Malco, versículo 10, e ele toma esta atitude insensata, não sábia, não prudente. Jesus já tinha dito: levem a mim, deixem eles embora. Jesus estava protegendo Pedro, Jesus estava protegendo todos, mas Pedro não quis saber. Pedro agiu por impulso, Pedro agiu insensatamente, e Pedro achava que podia proteger Jesus pela espada, como eu já preguei aqui. Pedro não entendia que a vitória de Cristo seria não pela espada, mas pela cruz. Que a vitória de Jesus não seria por um exército armado de discípulos dele, revolucionário, brigando com Roma, brigando com os judeus, matando, derramando sangue. Nada disso, nada disso. A vitória de Jesus seria pelo sacrifício dele, pela cruz. Assim que ele venceria. Ele é o príncipe da paz e não da guerra. Ele iria se entregar, então venceria Satanás, pisaria na cabeça da serpente, como diz lá Gênesis 3,15. Morrendo. A serpente estava mordendo Jesus. A serpente estava agindo nos soldados, estava agindo no Sinédrio, estava agindo em Anás e Caifás, estava agindo em Judas. Mas Jesus iria vencer a serpente exatamente se entregando. A serpente estava mordendo o calcanhar de Jesus, mas Jesus iria pisar na cabeça da serpente. A vitória dele seria pelo derramamento do seu sangue, não do sangue dos outros. Não seria pela espada, mas pela cruz. E aqui Pedro não entendia nada disso. Pedro era imaturo, irmãos. Por isso que ele não podia ser preso mesmo ainda. Não podia passar por essa tribulação. Ele não entendia. Ele tinha uma compreensão deficiente. Pedro era crente. Pedro amava Jesus. Mas Pedro não entendia muito bem ainda a obra de Cristo. E Pedro também não se conhecia muito bem. Tanto que ele disse: eu jamais te negarei. Depois, mais um pouquinho, ele negou Jesus 3 vezes. Pedro também está agindo pecaminosamente. Mas há uma diferença. É que, primeiro, diferente de Judas, diferente dos soldados, do Sinédrio, de Anás e Caifás, sobre nenhum desses você vê. Olha, aqui nós temos. Quero que vocês pensem comigo agora, irmãos. Nós temos Judas, nós temos as autoridades judaicas, nós temos os soldados, nós temos Anás e Caifás. Não esqueci ninguém, né? E nós temos Pedro. Vocês percebem que esses aqui, Jesus age com relação a eles diferente do que age com Pedro? Vocês percebem isso? Vocês percebem que Jesus, com relação aos seus discípulos, diz: deixem eles, prendam a mim? Mas é com relação aos discípulos, não com relação a Judas, não com relação aos soldados, que Jesus não oferece aqui nenhuma ação graciosa em relação aos soldados, em relação a Judas, em relação a Anás e Caifás, em relação ao Sinédrio. Vocês percebem isso, irmãos? Que a ação graciosa de Jesus,
que o cuidado de Jesus, que a proteção que Jesus oferece aos discípulos, incluindo Pedro. Vocês percebem isso? Eu queria enfatizar muito isso, porque isso está no texto. Jesus age diferente com relação aos discípulos. Com relação aos outros, Jesus como que se entrega e deixa eles seguirem o coração deles. A avareza de Judas, a loucura de Judas, a inveja de Anás e Caifás, a loucura do Sinédrio, a atitude, em certo sentido, fria dos militares, dos soldados. Mas Jesus protege os discípulos, e quando Pedro tira a espada e corta a orelha de Malco, Jesus contém Pedro. É a contenção de Jesus. Jesus diz para Pedro, o que ele diz? No versículo 11, mas Jesus diz a Pedro, põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Jesus está dizendo, Jesus segura a mão de Pedro. Possivelmente não literalmente, mas ali Jesus controla Pedro, é isso que eu estou querendo dizer. Jesus dá uma ordem para ele. Jesus diz, põe de volta essa espada. E aí ele faz uma pergunta, não vou eu beber o cálice? Não vou eu sofrer? Não vou eu para a cruz, por acaso? Por acaso eu vou fazer uma guerra armada? Não faça isso, Pedro. Põe a tua espada na bainha e te lembra que eu vim para morrer, que eu vim para a cruz, que eu vim para beber o cálice inteiro do sofrimento que o Pai está me dando, que essa é a vontade do Pai. Jesus está contendo Pedro e Jesus está ensinando para Pedro que o caminho da vitória não é a espada, é a cruz. E essa é a vontade do Pai. E com isso Jesus está controlando a insensatez, a ação impensada de Pedro, que poderia ter despertado a violência daquele grande exército. E tudo teria ali sido terrível, sangrento. Pedro tentando impedir que Jesus fosse para a cruz, e Jesus tinha que ir para a cruz. E Jesus controla Pedro, Jesus contém Pedro. Mas Jesus não faz isso com ninguém mais. Jesus não faz isso com relação aos pecados de nenhum desses outros agentes aqui da história. Jesus se entrega a eles. Mas Pedro, Jesus contém. Os discípulos, Jesus protege. Jesus diz, deixem estes. Jesus diz, não faça isso, Pedro. Isso é muito importante, irmãos. É muito importante. Porque isso mostra que Jesus está soberanamente controlando tudo. Só que com relação aos inimigos, ele age de uma maneira. Com relação aos discípulos, ele age de outra maneira. Com relação aos inimigos, não tem graça. Não tem ação dele graciosa, mas com relação aos seus discípulos tem graça, tem ação graciosa de proteção e de contenção. Vocês percebem isso? Jesus protege-os, Jesus os livra de uma prisão que faria mal a eles espiritualmente, e Jesus contém o impulso pecaminoso de Pedro, graça, mas com os outros não tem graça, não tem graça. E com os outros Jesus deixa o coração deles seguir, Jesus deixa o coração de Judas seguir, Jesus deixa os soldados seguirem os seus impulsos, Jesus deixa Anás e Caifás, Jesus deixa todos os outros ali. Em tudo isso, Jesus está objetivando a cruz, Jesus tinha que morrer. E cheguei, então, na última parte aqui, que está, eu já li com vocês o versículo 12, os soldados prendem Jesus, amarram Jesus e conduzem Jesus. Versículo 13. E conduziram-no, primeiramente, Anás, por ser sogro de Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado os judeus
que convinha que um homem morresse pelo povo. Aqui nós temos então Jesus, nunca esqueçam disso, não sendo capturado, mas se entregando voluntariamente aos soldados, para que eles os levassem a Anás. Primeiro ele vai para a casa de Anás, que era sogro de Caifás. Já expliquei para vocês aqui, Anás, ele por volta de 50 anos teve o controle do Sinédrio. Ele não era mais nesse momento o sumo sacerdote, mas era o seu genro, né, Caifás, mas ele dominava. Ele conseguiu ali colocar filhos dele, neto dele e o genro dele. Ele era um político astuto, perverso. Ele tinha inveja, ganancioso, corrupto. E Caifás, o genro, seguia, era um homem também muito perverso. Era um homem que João destaca no versículo 14, que Caifás era quem tinha aconselhado os judeus ao Sinédrio que convinha que um homem morresse pelo povo. Por que João destaca isso? Porque João quer de novo nos lembrar que Jesus está cumprindo a vontade do Pai e a profecia. Porque no capítulo, agora eu peço que vocês leiam comigo, no capítulo 11, irmãos, volte um pouquinho a sua Bíblia, por favor, capítulo 11, no versículo 45, a Escritura nos diz assim, falando deste episódio relembrado por João no capítulo 18. 11:45. Logo depois que Lázaro é ressuscitado por Jesus, e acontece tudo aquilo ali, uma grande repercussão, aí o texto diz assim, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais sacerdotes e os fariseus formaram o conselho e diziam, que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Então era o problema, né? Na mente deles ali, Jesus curando, muitos judeus vindo, eles pensaram assim, Jesus vai fazer uma revolução, os romanos vão vir, vão acabar com o nosso templo, vão acabar com a nossa nação, vai ter uma guerra. Aí o Caifás, ele sai com isso aqui. Ele diz no versículo 49, Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse, vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ou seja, ele disse, Jesus tem que morrer. Vamos salvar a nação. Nós sabemos que ele não queria salvar a nação coisa nenhuma, ele queria preservar o poder dele, ele tinha inveja de Jesus, ele tinha inveja do que Jesus estava fazendo. E aí o que o texto diz? Ora, ele não disse isso de si mesmo, porém, apesar da palavra mentirosa e assassina, ele disse, Jesus tem que morrer, mas apesar disso, o que o texto diz no versículo 51? Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então esse Caifás, que era um homem perverso, invejoso, estava mentindo aqui, estava fazendo de conta que ele queria salvar a nação. Não queria salvar a nação coisa nenhuma, ele queria manter o seu poder, ele tinha inveja de Jesus, ele era um assassino, mas ele era um sumo sacerdote, e João está dizendo, ele estava falando, apesar do pecado dele, ele estava profetizando, porque Deus estava agindo por ele, mesmo sendo ele quem era, porque ele estava numa posição ali de sumo sacerdote. E qual era a profecia? De fato, tem alguém que morrer para que o povo seja salvo. Jesus mesmo tem que morrer. Jesus veio mesmo para isso, para morrer. E ele veio para salvar a mesma nação, para que a nação não pereça. Mas não somente Israel, mas para reunir em um corpo os filhos de Deus que andam dispersos, ou seja, israelitas e gentios. Todos tinham que ser salvos por Jesus.
Essa era a profecia, irmãos, e é por isso que João, vamos voltar para o 18, 14, é por isso que João ele está dizendo isso aqui. Ele está dizendo, ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que o homem morresse pelo povo. Ele está dizendo, olha, Jesus está cumprindo a profecia que Deus deu a Caifás. Por isso que Jesus se entrega a Caifás. Caifás é mau, Caifás é perverso, Anás é mau, Anás é perverso. Esses homens são políticos terríveis, mas Jesus, e queriam matar Jesus, mas Jesus se entrega porque com tudo aquilo que eles estão fazendo, até quando eles falam e quando eles agem, apesar de eles estarem agindo por inveja, pecaminosamente, são assassinos, são maus, são malignos, mas eles estão cumprindo o decreto do Pai, porque eles vão matar o Cordeiro, porque o Cordeiro tem que morrer para que a nação seja salva, para que a igreja seja salva, a igreja dos judeus, a igreja dos gentios, a igreja de todos, a igreja que é o corpo de Cristo, de judeus e gentios. Veja, irmãos, mais uma vez que em todo o texto, vocês percebem, cada detalhe do texto está mostrando a absoluta soberania do nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus, do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas por que Anás queria ver Jesus morto? Por que Caifás queriam ver Jesus morto? Porque eles eram malignos. Porque eles eram homens perversos. Porque eles tinham inveja de Jesus. E porque eles tinham medo de perder o poder deles por causa de Jesus. Então, eles decidem matar Jesus. Nós vamos estudar mais adiante que o julgamento é totalmente injusto. Que Pilatos viu que Jesus era inocente. Que Pilatos na hora percebeu que aqueles homens eram invejosos. Que aquele jovem de 33 anos, que era a idade de Jesus, Jesus tinha 33 anos na época, era inocente. E que malignos eram aquelas autoridades. Mas ali, Jesus estava cumprindo a vontade do Pai. E ele estava se entregando àqueles malignos, porque ele tinha que morrer para a nossa salvação. Ele estava cumprindo a profecia. E mais, até Caifás profetizou como sumo sacerdote. Irmãos, Deus é soberano. Até sobre Caifás, sobre Anás, sobre todos os poderes do mundo. E mesmo quando eles agem malignamente, pecaminosamente, eles estão cumprindo a vontade do Pai. E aqui, objetivo, Jesus estava amando os seus. Jesus estava se entregando a Anás e Caifás, porque Jesus tinha que morrer na cruz. Mas eu repito, Judas age pecaminosamente. Os soldados agem pecaminosamente. Os principais sacerdotes e fariseus, que era o Sinédrio, e o chefe deles era Caifás, e Anás também, agem pecaminosamente. Pedro age pecaminosamente. Mas Jesus é soberano sobre tudo. E com relação a Judas, aos soldados, ao Sinédrio, a Anás e Caifás, Jesus não dá graça. Mas os discípulos Jesus protege. E a Pedro ele contém, graciosamente. Em tudo isso, ele era soberano. Os homens não eram soberanos. Os homens estavam agindo livremente, vocês percebem? Mas Jesus estava no controle. Contendo o pecado de Pedro e não dando graça aos outros. E nisso tudo é um mistério, nós não podemos explicar como isso acontece com perfeição, mas a Bíblia mostra que Deus é soberano. E ali tudo estava acontecendo porque Deus nos amou no Filho e foi até a cruz
O Filho foi até a cruz para a nossa salvação, para que nós pudéssemos estar aqui hoje à noite. Entendemos? Eu queria então chegar aqui a duas conclusões que nós podemos chegar nesses primeiros versículos desses capítulos que nós vamos estudar. Primeira conclusão, eu já disse, né? Que Cristo controla tudo para ir para a cruz e nos salvar. Isso continua até hoje, irmãos. Não que Jesus vai morrer, Jesus já morreu. Já voltou para o Pai e ele não é mais humilhado. Ele está exaltado, ele foi exaltado. Em breve ele voltará para estabelecer o seu reino. Mas ele continua no controle. Jesus Cristo é o Rei que continua no controle. Tudo que está acontecendo, irmãos, nesse mundo, cada acontecimento está ocorrendo para o bem do seu povo, o cumprimento do propósito do Pai Celestial em Cristo. E Jesus Cristo vai voltar para estabelecer o seu reino. Tudo está concorrendo para esse final feliz, né? Porque a Bíblia fala que Deus criou, o homem caiu, Deus redime, e Deus vai trazer o juízo e vai estabelecer o seu reino em Cristo. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Então, não tenhamos medo. Não fiquemos preocupados com absolutamente nada. Quando eu digo nada, é nada mesmo. Porque se nós estamos em Cristo, nós estamos seguros. Nós estamos seguros, irmãos. Agora eu vou para a segunda conclusão. E a segunda conclusão é essa. Cada ação humana, ela cumpriu o decreto de Deus, de uma forma ou de outra. Essa é a segunda conclusão. Cada ação humana aqui, Judas, soldados, Anás, Caifás, Pedro, está cumprindo o decreto de Deus. De uma forma ou de outra. O que eu quero dizer de uma forma ou de outra? É aquilo que eu já enfatizei. Que Deus age com uns dando graça, como ele fez com Pedro, contendo Pedro, protegendo os discípulos, e com outros Deus age como ele agiu com Judas, com os soldados, e com Anás e Caifás, ou seja, Deus deixa eles seguirem o coração deles. É o que Paulo fala em Romanos 1. Deus os entrega às concupiscências dos seus próprios corações. Todos aqui são agentes livres, ou seja, eles não fazem isso obrigados. Eles fazem isso livremente. Eles fazem isso pensadamente, mesmo de forma insensata, como Pedro. Todos eles agem seguindo os seus próprios pecados, fraquezas, mas todos eles estão cumprindo o decreto de Deus. Porque o Senhor é soberano até sobre o pecado. Deus é soberano até sobre o diabo. Deus é soberano sobre Judas. Deus é soberano sobre Caifás, sobre Anás. Deus está no controle. Jesus aqui é soberano, irmãos. Mas a grande questão é, com uns ele age com graça, contendo. O que é que Deus faz? Deus continua fazendo isso hoje, irmãos. Como é que o Senhor faz? Pelo texto eu quero destacar duas obras de nosso Senhor com relação à sua igreja. O Senhor Jesus continua protegendo a sua igreja. O Senhor Jesus continua protegendo a sua igreja do mal espiritual. Por isso, cada ocorrência, ele está dosando de maneira que aquilo não venha trazer mal para a igreja. Cada ocorrência, cada acontecimento, bom ou mal, está, que Paulo fala em Romanos, contribuindo para o bem. Às vezes, ele permite o sofrimento. Às vezes, ele permite a morte de um servo dele, o sofrimento. Às vezes, o servo dele vai para a prisão. Mas ele sabe também quando esse servo não está pronto para ir para a prisão. Ele sabe a maturidade de cada um dos seus amados. Então ele protege.
Ele guarda do mal. Sabe quando a Bíblia fala guarda do mal? Não quer dizer que nós nunca vamos adoecer, não quer dizer que nós nunca vamos sofrer, não quer dizer que nós nunca vamos morrer. Quer dizer que Ele vai nos guardar do mal maior, que é a perdição eterna, que é o pecado, que é o afastamento dele. Isso Ele não vai permitir. Ele não vai permitir que o diabo faça conosco, se nós somos dele, o que fez com Judas. Não vai permitir. Ele não vai permitir que o diabo faça... Ele não permitiu que o diabo fizesse com Pedro o que fez com Judas. Ele não permite que nada ocorra de maneira que nós tenhamos real prejuízo espiritual. Mas aquilo que acontecer, irmãos, aquilo que acontecer conosco, de ruim, de difícil, de problema, de angústia, é para o bem. Ele sabe dosar isso certinho. Ele é sábio, ele conhece todas as coisas. Então ele nos protege. Mas a segunda coisa que ele faz aqui, segundo o texto, é que ele nos contém. Pedro não estava pronto para ir para a prisão, por isso que Jesus não deixou ele para a prisão. Mas Pedro também era insensato, era tolo, era menino ainda. Pedro não é Pedro de João 18, não é o Pedro de Atos 2, de Atos 12, que foi o que o irmão Caleb leu para nós hoje. Não é. É um Pedro ainda que precisa crescer, é um Pedro que ainda negaria Jesus 3 vezes, teria que se arrepender. Pedro teria que crescer. Então, Jesus, ele opera a graça e ele nos contém nas nossas fraquezas. Se não fosse a graça, irmãos, se não fosse a graça, nós nos perderíamos. Nós iríamos embora nos nossos pecados. Mas Jesus põe a sua mão sobre nós quando nós estamos tirando a espada, desembanhando a espada, ferindo os malcos, cheio de insensatez, ele nos segura e ele dispõe a espada de volta. E ele fala conosco e diz: eu não beberia o cálice do Pai? Ele nos envia a sua palavra, ele nos envia e nos faz refletir, ele nos faz pensar. É por isso que nós estamos todo domingo aqui, irmãos. E é por isso que nós devemos guardar o dia do Senhor com tanta fidelidade, porque é Ele nos ensinando, Ele ensina a sua igreja, Ele nos faz refletir, Ele nos contém dos nossos pecados e fraquezas e nos leva a crescer em santidade. É por isso que nós temos que estar sempre lendo a Bíblia, meditando nela. Ele fala para nós: põe a tua espada de volta. Ele nos contém. Mas ele não faz isso com Judas, com Anás, com Caifás, com os outros. Ele nem os protege, ele nem os contém. Eles vão sendo levados de pecado em pecado, de tempestade em tempestade, de trevas em trevas, até morrer. Ele não os contém nas suas maldades. Ao contrário, as maldades vão sendo despertadas e se avolumando e dominando a mente, a consciência, produzindo mais e mais cegueira, até que eles morrem. Em tudo isso, Deus está cumprindo seu decreto. A uns ele dá graça, a outros ele opera justiça. Porque merece. Na verdade, todos nós merecemos ir para o inferno. E se nós fomos salvos, é pela graça. Eu queria que vocês pensassem muito nisso hoje à noite, irmãos. O que está acontecendo com vocês? Tudo que vocês têm em termos de conhecimento da verdade e busca de Deus, tenho absoluta certeza, é graça. Jesus morreu, se isso está acontecendo com você, Jesus foi na cruz para morrer por você. E Ele tem operado graça na sua vida. Agora, não fará isso na vida de outros. E o que é que eu posso aplicar isso na minha vida? A grande questão é, o que está acontecendo comigo? Eu me pareço com Judas ou com Pedro? Agora, eu não estou dizendo isso aqui para lhes tirar a esperança, muito ao contrário. É como um alerta, mas um alerta apontando a graça. Meu querido irmão, cuidado
para não seguir o caminho de Judas, para não seguir o caminho de Anás, para não seguir o caminho de Caifás. Cuidado. Busque o Senhor. Não se afaste de Cristo. Busque a graça dele. Clame por graça todos os dias. Diga: Senhor, eu sei que só a sua graça me sustentará até o fim. E tenha plena fé, tenha plena certeza de que essa graça lhe sustentará. Meu querido irmão, minha querida irmã. Porque tudo é graça. Eu deixo essas palavras com vocês hoje, para que vocês continuem meditando, continuem pensando nisso. E vamos orar, meus irmãos, porque Deus nos der ainda oportunidade, se Deus permitir. Semana que vem nós vamos continuar estudando esse texto maravilhoso e que o Senhor nos conduza e nos ensine cada vez mais. Amém? Vamos orar, vamos pedir que Ele nos fortaleça, abençoe a nossa igreja. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos hoje à noite aqui, Senhor, estudar, revisar algumas verdades tão preciosas desses 14 versículos, tão ricos, tão maravilhosos. E nosso pedido, Senhor, a nossa oração é que a santa palavra, no que for realmente a sua palavra, seja aplicada à nossa alma, ao nosso coração, pelo Espírito Santo, de maneira, Senhor, que nós venhamos ser contidos das nossas maldades e sermos protegidos pelo Senhor do mal espiritual e sermos fortalecidos nas virtudes espirituais para continuar servindo ao Senhor, amando ao Senhor, glorificando o seu santo nome, Pai, cada vez mais, no poder do seu Espírito Santo. Nós oramos assim no Senhor Jesus. Muito obrigado. Seja conosco, Senhor, operando isso na nossa vida, na vida de cada irmão, de cada irmã da nossa igreja, fortalecendo mais e mais a vida de cada um. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor, para o nosso bem e para o bem daqueles que convivem conosco. Em Jesus. Amém.